Ana vendia rosas na calçada da Avenida Atlântica há mais de 20 anos. Toda tarde, antes que o sol caísse sobre o mar de Copacabana, ela ajeitava o lenço no cabelo, enchia o balde com flores frescas e caminhava devagar, observando o mundo passar apressado ao seu redor. Tinha 62 anos, a pele marcada pelo tempo e um olhar que misturava cansaço e teimosia. Não era uma mulher fraca. Era uma mulher que o mundo havia esquecido de ver. Enquanto os carros deslizavam pela avenida e os turistas brindavam nas varandas dos restaurantes caros, Ana se posicionava no mesmo ponto, em frente ao Han River, um restaurante coreano de luxo frequentado por empresários e celebridades. O contraste era gritante. De um lado, taças de cristal e pratos de porcelana. Do outro, um balde de plástico cheio de rosas e uma mulher que vendia esperança em forma de flor. A maioria passava sem olhar. Alguns riam, outros desviavam o rosto, como se a presença dela fosse um incômodo. Mas Ana permanecia ali, firme, porque não podia se dar ao luxo de desistir. Era com aquelas flores que comprava o pão de cada dia e mantinha o pequeno apartamento que dividia com sua neta, Sofia, de 14 anos. Naquela noite, o restaurante estava lotado. Risadas, música, flashes de celulares. O dono, Kim Min-ho, comemorava mais um ano de sucesso. Jovem, elegante, arrogante. Um homem que parecia feito de aço e dinheiro. Ana o conhecia de vista. Ou melhor, conhecia o tipo. O tipo que nunca enxerga quem limpa o chão, quem serve, quem espera. Enquanto ela oferecia uma rosa a uma cliente na calçada, uma gargalhada ecoou de dentro do restaurante. Kim a observava pela vitrine, cercado de amigos. Olhem só, a senhora das flores, disse ele em português com sotaque leve. Essa mulher é parte da decoração de Copacabana. Os convidados riram, achando graça da crueldade. Ana fingiu não ouvir, mas ele não parou. Dona Ana, quanto custa uma rosa dessas hoje? Ou será que a senhora só vende quando a lua está cheia? Ela respirou fundo e respondeu com calma. Custa o que o coração quiser pagar. Kim se levantou, abriu a porta de vidro e, diante da calçada cheia de gente, decidiu transformar a humilhação em espetáculo. Vamos brincar então. Se a senhora me vender uma rosa em coreano perfeito, eu pago 150 mil reais. Agora, na frente de todo mundo. A multidão riu. Era o tipo de aposta cruel que nasce do tédio dos poderosos. Um desafio feito não para divertir, mas para destruir. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para ele, não como quem se sente menor, mas como quem reconhece uma velha ferida. Então disse apenas, aceito. O riso coletivo virou espanto. Kim arregalou os olhos, como se não tivesse ouvido direito. A senhora entendeu o que eu disse? Coreano perfeito, não uma palavra qualquer. Ana ajeitou o lenço, ergueu o queixo e respondeu. Entendi. E quando eu falar, quero o dinheiro em minhas mãos. Um silêncio estranho tomou conta da calçada. Por um instante, até o som dos carros pareceu se apagar. Kim riu outra vez, tentando recuperar o controle. Então está combinado. Uma semana. Traga sua melhor pronúncia, e eu trago o dinheiro. Ele estendeu a mão. Ela apertou. O pacto estava feito. Naquela noite, Ana voltou para casa com o coração acelerado. A favela onde morava dormia em meio ao barulho distante do mar. Sofia, a neta, estava sentada na cama fazendo lição. Quando a avó entrou, percebeu que algo estava diferente. Vó, o que aconteceu? Perguntou. Ana demorou para responder. Uma promessa, disse. E um desafio que pode mudar tudo. Sofia sorriu sem entender. Desafio do quê? Ana se sentou na beira da cama, olhou para as próprias mãos, mãos de quem trabalhou a vida inteira, e respondeu com a voz baixa. De falar o que eu esqueci. De lembrar o que tentei enterrar. Do fundo do guarda-roupa, ela tirou uma caixa de sapatos antiga, coberta de poeira. Dentro, havia cadernos com letras miúdas, anotações em outro idioma e uma foto amarelada de duas mulheres sorrindo. No verso, uma dedicatória em coreano e a assinatura, Hae-jin Sofia arregalou os olhos. Quem é ela, vó? Uma amiga, respondeu Ana. A mulher que me ensinou a falar como eles, antes de tudo desabar. E então, ali, naquela casa simples, começou o verdadeiro ensaio da redenção. Ana abriu os cadernos e passou os dedos sobre as palavras como quem toca um instrumento antigo. Cada sílaba trazia de volta um pedaço de quem ela foi. Cada lembrança doía e curava ao mesmo tempo. Sofia, curiosa, repetia as palavras junto com ela. Riam, erravam, começavam de novo. Era mais do que um treino de idioma.
Era o resgate de uma identidade perdida. Mas o que ninguém sabia, nem Kim, nem os que riram dela, é que Ana já havia trabalhado anos atrás no consulado coreano, como faxineira. E que, entre baldes e rodos, aprendera o idioma fluentemente com Hye-jin, uma funcionária que se tornou sua melhor amiga. Até o dia em que uma injustiça, movida pelo preconceito, destruiu tudo e a obrigou a abandonar aquele mundo. Agora, o destino lhe dava uma segunda chance. Uma aposta feita para humilhá-la se transformava num chamado para despertar o que estava adormecido. E é aí que a história realmente começa. A história de uma mulher comum, desafiada por um homem poderoso, que decide lutar com as únicas armas que lhe restam: memória, coragem e fé. Fique até o final, porque o que Ana faz com essa aposta e o que o mundo faz depois de vê-la vencer vai te fazer enxergar o valor de cada pessoa invisível que cruza o seu caminho. Em casa, o silêncio tinha um som próprio. O pequeno apartamento onde Ana morava com Sofia parecia conter o peso de todas as histórias que ninguém mais queria ouvir. As paredes descascadas, o sofá remendado, o cheiro de café velho e sabão em pedra, tudo ali contava uma vida de resistência. Mas naquela noite, algo havia mudado. O ar estava diferente, como se o tempo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser dito. Sofia observava a avó sentada à mesa, imóvel, os olhos perdidos em algum ponto do passado. Vó, fala comigo. Que desafio foi esse? E insistiu. Ana demorou alguns segundos, respirou fundo e respondeu. Um homem me desafiou, me humilhou, mas também me deu uma chance de me levantar. Ele quer que eu venda uma rosa falando coreano. E eu aceitei. Sofia riu, achando que era uma brincadeira. Coreano, vó? A senhora fala coreano? O olhar de Ana mudou. Era o tipo de olhar que precede uma revelação. Já falei, meu amor. Falei melhor do que ele imagina. E então, com a calma de quem abre uma ferida antiga, Ana contou o segredo que guardava há 15 anos. Quando era mais jovem, ela trabalhava como faxineira no consulado da Coreia do Sul, em Botafogo. Passava horas limpando corredores silenciosos e polindo móveis que refletiam um mundo que não lhe pertencia. Os diplomatas a ignoravam como se fosse invisível, mas havia uma mulher diferente entre eles. Hye-jin, uma secretária que falava português com sotaque doce e sempre sorria para ela. Foi com Hye-jin que Ana aprendeu as primeiras palavras em coreano. Ela me dizia que a língua é uma ponte, não uma barreira. E toda vez que eu limpava o chão, ela me ensinava uma nova palavra. Eu anotava tudo em cadernos velhos, entre uma faxina e outra. Ana fez uma pausa. Foi com ela que eu descobri que podia ser mais do que aquilo que o mundo dizia que eu era. Sofia ouvia fascinada, como se conhecesse uma nova versão da avó. Mas o que aconteceu, vó? Por que a senhora parou? O semblante de Ana endureceu. Um dia, um funcionário me acusou de roubar uma caneta de ouro. Eu não tinha feito nada. Hye-jin tentou me defender, mas ninguém quis ouvir. Fui mandada embora sem direito a nada. No mesmo dia, ela também foi afastada por ter me apoiado. Nunca mais a vi. O silêncio voltou a encher a cozinha. Ana apertava os dedos, tentando conter as lágrimas. Eu jurei nunca mais falar aquela língua. Guardei os cadernos, escondi o que sabia, como se fosse uma vergonha. Sofia, emocionada, segurou a mão da avó. Então agora é hora de lembrar, vó. Vamos provar para eles que não podem calar a senhora. Foi assim que começou o pacto entre as duas. Uma promessa de aprendizado, de memória, de amor. Naquela mesma noite, elas puxaram a velha caixa de sapatos do fundo do armário. Dentro, além dos cadernos, havia cartões postais da Coreia, bilhetes com desenhos de flores e frases escritas por Hye-jin. Mesmo na dor, a flor desabrocha. Ana sorriu. Ela dizia isso sempre. Acho que estava me preparando para esse momento. E começaram os treinos. Sofia ligava o celular. Abria vídeos antigos de pronúncia, enquanto Ana repetia palavras com o sotaque ainda trêmulo. As primeiras tentativas soaram estranhas, enferrujadas. As sílabas tropeçavam umas nas outras. Mas à medida que as horas passavam, a voz de Ana ganhava firmeza. Ela começava a lembrar o ritmo, o som, a alma daquela língua. Entre uma palavra e outra, lembranças vinham como ondas. O cheiro dos corredores do consulado, o riso de Hye-jin, o café compartilhado em silêncio. Tudo voltava com uma força que doía. E no meio dessas memórias, Ana reencontrava uma versão de si mesma que o tempo quase apagou. Sofia observava com admiração. Vó,
Parece que o coreano estava dormindo dentro da senhora, só esperando acordar. Ana sorriu. Acho que ele nunca dormiu de verdade. Eu é que deixei de escutar. Os dias seguintes foram uma rotina de esforço e emoção. Enquanto o sol nascia, Ana vendia rosas. À noite treinava, o caderno aberto sobre a mesa, o balde de flores ao lado, e a neta corrigindo a pronúncia com a ajuda de vídeos e anotações. Mais leve, vó. O eu é como o som do vento, dizia Sofia, imitando o jeito doce de Hye-jin. A cada dia, o idioma se transformava em algo mais do que palavras. Era um espelho de dignidade. Ana não treinava apenas para vencer uma aposta. Treinava para recuperar o que lhe foi tirado. O direito de ser respeitada. Certa noite, exausta, ela se levantou e foi até a janela. O céu do rio estava nublado, mas havia uma lua escondida por trás das nuvens. Hye-jin, você estaria orgulhosa de mim? Sussurrou. Sofia ouviu e se aproximou. Ela deve estar, vó, porque a senhora está florescendo de novo. A frase ficou no ar como uma oração. Nos dias seguintes, Ana começou a sonhar em coreano. Palavras antigas vinham à mente com uma clareza quase mística. Às vezes acordava com lágrimas nos olhos, lembrando de expressões que Hye-jin usava para confortá-la. A coragem mora na lembrança. E era exatamente isso que Ana fazia. Lembrava. A cada lembrança, a cada palavra recuperada, ela se tornava mais forte. Sofia, que antes via a avó apenas como uma vendedora de flores, agora a via como uma mulher extraordinária. Alguém que carregava dentro de si mundos inteiros. Línguas, histórias, cicatrizes e flores que jamais deixaram de nascer. No 6º dia de treino, Ana olhou para o espelho e não reconheceu a mulher refletida. Havia brilho nos olhos, firmeza no corpo, uma nova respiração. O medo havia virado impulso. Falta só um dia, vó, disse Sofia. Tá pronta? Ana respirou fundo, olhou para as flores ao lado da janela e respondeu. As rosas estão prontas. E eu também. Naquela noite, antes de dormir, ela abriu o último caderno e leu uma frase que Hye-jin escrevera na última página, em português e coreano. Um dia sua voz vai ser sua vingança. E ao fechar o caderno, Ana percebeu que o que a esperava no dia seguinte não era apenas uma aposta. Era o reencontro com tudo o que ela tinha sido e tudo o que ainda podia ser. Durante os dias que antecederam o desafio, Ana começou a observar. Não apenas repetia palavras em coreano dentro de casa, agora ela estudava o inimigo. Era como se sua vida inteira tivesse lhe ensinado a prestar atenção aos detalhes. O jeito de quem mente, o tom de quem humilha, o olhar de quem teme ser exposto. E Kim Min-ho, o homem que a desafiara publicamente, tinha muito a esconder. Todas as tardes, depois de vender suas rosas e treinar o idioma com Sofia, Ana passava em frente ao restaurante Han River, não com o olhar submisso de antes, mas com o de quem decora um campo de batalha. Observava Kim conversando com clientes, gritando com garçons, exigindo perfeição. Ele falava português com fluência, mas sua voz mudava quando se irritava. Algumas palavras escapavam em coreano, mais ásperas, mais íntimas. Ana ouvia e registrava mentalmente cada sílaba. Ela reparava nos gestos, nas expressões, nas pausas. Kim não era apenas arrogante. Era um homem que escondia algo. Nos olhos dele havia uma sombra que nem o terno caro conseguia disfarçar. Os funcionários o temiam. Um garçom deixava cair um copo, e ele perdia o controle, repreendendo-o diante dos clientes. Você acha que trabalha num botequim? Aqui é um restaurante de respeito, gritava. Ana via aquilo e sentia o mesmo aperto que conhecia tão bem. O poder esmagando os invisíveis. Mas em uma das tardes, o destino mostrou uma nova peça desse quebra-cabeça. Enquanto Ana esperava o movimento diminuir, uma menina saiu do restaurante. Tinha uns 19 anos, uniforme de estudante e o mesmo olhar puxado de Kim. Falava ao celular em coreano, mas não com o mesmo tom frio do pai. Sua voz era doce, viva, repleta de um sotaque diferente. Ana ouviu discretamente algumas palavras e reconheceu o som. Não era o coreano padrão de Seul, mas o dialeto de Busan, mais suave, mais musical, típico do sul da Coreia. A menina percebeu o olhar curioso e sorriu. A senhora vende flores, né? Posso comprar uma? Ana entregou uma rosa. Claro, meu amor. Vermelha, como o coração que sente demais. A garota riu. Lindo isso. Sabe,
Minha avó também dizia que rosa vermelha é para quem não tem medo de sentir. Ana gostou dela de imediato. Seu pai é o dono do restaurante, não é? A menina hesitou. Sim, sou Ji-eun. E antes que Ana perguntasse mais, completou. Mas ele não gosta que eu venha falar com gente de fora. Diz que pode pegar mal. As duas se olharam por um instante. Ana entendeu tudo o que aquela frase carregava. Seu pai esqueceu de onde veio, não é? Ji-eun abaixou os olhos. Busan. A gente é de lá. Ele trabalhava num mercadinho com meu avô. Mas quando veio pro Brasil, decidiu que precisava parecer importante. Agora finge que não entende o dialeto da própria mãe. Ana ficou em silêncio, mas por dentro sentiu um estalo. Busan, dialeto, origem. Era ali que morava a chave para o golpe de mestre. Seu pai gosta de rosas? Perguntou Ana. Ji-eun sorriu um pouco triste. Ele dizia que rosas são para os fracos. Preferia orquídeas. Mas minha mãe, ela amava rosas. Ana guardou cada palavra como quem coleta diamantes. Quando Ji-eun se despediu, agradecendo pela flor, Ana a observou entrar no restaurante e ser recebida com frieza por Kim. Ele sequer sorriu. Era como se até o amor dentro dele fosse reprimido, escondido atrás da máscara de poder. De volta para casa, Ana contou tudo a Sofia. Então ele vem de Busan? E perguntou à neta. Sim, e tenta esconder isso como se fosse vergonha. Por quê? Porque o mundo dele é feito de aparência. E aparência é o que mais o assusta perder. Sofia pensou por um momento. Vó, e se a senhora falasse com o sotaque de Busan no dia do desafio? Ele nunca ia esperar. Ana sorriu. Um sorriso que tinha mais estratégia do que ternura. Exatamente o que eu pensei. A partir daquele dia, o treino mudou de tom. As palavras que antes eram ditas com hesitação agora vinham cheias de ritmo, cor e intenção. Ana não queria apenas falar coreano corretamente. Queria tocar o coração cultural daquele homem, desmontá-lo por dentro, usando as mesmas raízes que ele renegava. Buscou poemas e provérbios antigos sobre rosas, amor e honra. Sofia pesquisava no celular, anotando versos tradicionais. Um deles se tornou o preferido de Ana. A flor floresce mesmo sabendo que será ferida. É isso que eu vou dizer a ele. Sofia, que até as flores sabem o preço da beleza, mas não desistem de florescer. Durante as noites, Ana treinava frases completas, intercalando o coreano formal com expressões típicas de Busan. O resultado era uma fala viva, poderosa, com o peso da emoção verdadeira. Sofia observava admirada, quase sem acreditar na transformação diante de seus olhos. No 7º dia, Ana voltou ao Han River, agora sem o balde de flores. Apenas observou. Viu Kim sorrir para os clientes e humilhar um garçom minutos depois. Viu Ji-eun se afastar, constrangida, tentando conter as lágrimas, e percebeu algo que nunca tinha notado antes. A solidão estampada nos olhos do homem. De repente, ele olhou pela vitrine e a viu parada ali. Ana não desviou o olhar, apenas fez um leve aceno de cabeça, como quem diz, nos vemos em breve. Kim franziu a testa, talvez sem entender por que aquela mulher simples parecia tão segura. Naquela noite, Ana escreveu um pequeno texto em coreano, misturando palavras de poesia e dor, de perda e renascimento. Sofia leu por cima do ombro e se arrepiou. Vó, isso é lindo. Parece um discurso. Não é um discurso, minha filha. É uma promessa. Ela sabia que no dia seguinte não enfrentaria apenas um homem arrogante. Enfrentaria o símbolo de tudo o que a fez se calar por tantos anos. O desprezo, o preconceito, a vergonha imposta por outros. Mas agora ela tinha armas. Não de violência, e sim de cultura, de palavra, de memória. E entre cada repetição de frase, Ana sentia algo novo florescer dentro de si, uma dignidade que nem a pobreza, nem o tempo, nem o riso cruel de Kim poderiam mais apagar. No espelho, sua expressão já não era de vendedora nem de vítima. Era de uma mulher pronta para vencer com a força da verdade. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou o morro, ela se levantou cedo, vestiu sua melhor roupa e olhou para Sofia. Hoje ele vai me ouvir, mas não com os ouvidos, com o coração. E enquanto descia a ladeira rumo à Avenida Atlântica, Ana sabia que não ia vender apenas uma rosa. Ia vender o silêncio de um homem que achava que podia comprar o valor de uma mulher. O sol nascia por trás dos morros do rio quando Ana abria os olhos,
antes mesmo do despertador tocar. O desafio estava marcado para dali a poucos dias, e cada amanhecer trazia com ele o peso da responsabilidade e a luz de uma nova chance. O pequeno apartamento que antes parecia apertado e triste, agora respirava outro tipo de energia. As paredes, antes silenciosas, ecoavam palavras em coreano, risadas, erros, acertos, tentativas. Era como se aquele idioma esquecido estivesse florescendo de novo, e com ele, uma nova Ana. Sofia acordava com o som da voz da avó, que repetia frases em voz alta, caminhando pela sala com um caderno nas mãos. 안녕하세요. E 어떻게 지내세요? Olá, como vai você? A entonação era firme, o sotaque já quase limpo. Sofia sorria, ainda com o rosto amassado de sono. Vó, a senhora fala melhor que os vídeos. Ana ria. Melhor não, só falo com o coração. E o coração fala de um jeito que o livro nenhum ensina. A rotina dela se tornara uma espécie de rito. Durante o dia, Ana vendia rosas, observava pessoas, recolhia histórias. À noite transformava tudo isso em aprendizado. Usava as emoções do dia para dar vida às palavras. Se alguém a humilhava, ela repetia a frase em coreano, com a entonação da dor. Se alguém sorria, ela traduzia o sorriso em sílabas suaves. O idioma não era mais só uma língua. Era a ponte entre quem ela fora e quem ainda podia se tornar. As horas de estudo se misturavam a memórias. Às vezes, no meio de uma lição, Ana parava e ficava em silêncio. Sofia sabia o que isso significava. Lembranças de Hee-jin. Ela falava que cada palavra é uma flor, que algumas flores precisam de mais tempo para abrir. E a senhora acha que já floresceu tudo? Perguntou Sofia. Ana sorriu. Ainda não, mas estou quase. Na terceira noite de treino intenso, Ana teve um momento de fraqueza. As palavras começaram a embaralhar. Os sons se confundiam. Não vou conseguir. Estou velha demais para isso. Sofia se levantou da cadeira, determinada. Velha é a língua que ninguém fala mais, vó. A sua tá viva. E viva dentro de mim também. O silêncio que se seguiu foi de pura emoção. Ana respirou fundo. Enxugou as lágrimas e voltou a repetir as frases, desta vez com mais força. Cada erro era um passo, cada palavra certa, uma vitória. O idioma coreano se tornava uma extensão de sua coragem. Os dias seguintes foram de disciplina quase militar. A casa virou uma pequena escola improvisada. No canto da sala, cartazes feitos por Sofia com palavras-chave: rosa, honra, memória, respeito. No meio delas, uma frase escrita com marcador vermelho, que se tornara o mantra da dupla. A flor cresce mesmo dentro da ferida. Ana repetia essa frase todas as manhãs antes de sair para vender rosas. Era como uma oração. No caminho para a praia, ela falava sozinha, ensaiando falas, imaginando o momento do desafio. Às vezes, as pessoas olhavam com curiosidade, achando que era uma senhora confusa falando com o vento. Mas ela não ligava. O vento, afinal, era seu companheiro antigo. O mesmo que levava o cheiro das rosas e as palavras de uma língua que quase ninguém esperava ouvir sair de sua boca. Em casa, Sofia ajudava como podia. Pesquisava músicas coreanas, poemas tradicionais, discursos de mulheres fortes. Uma noite, encontrou um vídeo de uma poetisa recitando sobre coragem. Mostrou para a avó. Escuta essa parte, vó. Mesmo que o mundo vire as costas, a língua que você fala dentro de si é sua arma. Ana ficou em silêncio. Depois disse com os olhos marejados: é isso que eu vou fazer, Sofia. Falar com a língua que o mundo tentou arrancar de mim. No quarto dia de treino, Ana começou a incorporar o dialeto de Busan em suas frases. O som era mais redondo, mais afetivo, e trazia uma carga emocional que tocava quem ouvia. Sofia sorria toda vez que a avó conseguia pronunciar perfeitamente uma expressão difícil. Isso, vó! Parece que eu tô ouvindo uma música. É música mesmo, meu amor. A língua é ritmo, é sentimento. E agora o meu tem compasso de vitória. Mas o treino não era apenas sobre pronúncia. Era sobre transformar a dor em beleza. Ana passava horas construindo uma apresentação que fosse mais do que uma fala. Queria que fosse uma mensagem. Queria que cada palavra fosse uma pétala. Que cada sílaba carregasse um pedaço de todas as mulheres invisíveis como ela. Às vezes, parava diante do espelho e ensaiava olhando para si mesma. O senhor me desafiou a falar coreano perfeito. Mas perfeição não mora nas palavras. Mora na alma de quem as diz. Sofia aplaudia, emocionada. Isso, vó!
Fala com firmeza, como se fosse pra ele. Ana ria. Vai ser pra ele. E pra todos que riram de mim. Os dias passavam rápido. O corpo cansava, mas o espírito se fortalecia. Ana já não andava curvada como antes. Seu olhar ganhara brilho, sua voz, peso. Os vizinhos começaram a notar a diferença. Alguns achavam curioso ver a vendedora de rosas falando em outro idioma. Outros cochichavam sem entender, mas Ana não se importava. Sabia que estava prestes a fazer algo maior do que vender flores. Na véspera do desafio, Sofia preparou um jantar simples: arroz, feijão e um restinho de peixe. Sentaram-se juntas à mesa. Tá com medo, vó? Perguntou a menina. Não, tô com respeito. Medo é quando a gente duvida da própria força. E eu sei que não sou fraca. Sofia segurou a mão dela. Vai dar certo. Vai sim. E mesmo que não dê, eu já ganhei, porque eu me ouvi de novo. Mais tarde, antes de dormir, Ana abriu um dos cadernos antigos e encontrou uma anotação que parecia escrita para aquele momento. Em coreano, lia-se: Suas palavras constroem seu destino. Ela fechou o caderno com um sorriso. Então amanhã eu construo o meu. Deitou-se, mas o sono não veio fácil. Ficou olhando o teto pensando em Hye-jin, em Sofia, em todas as pessoas que um dia a fizeram se sentir menor. Agora, era ela quem decidia o tamanho do próprio destino. E quando o amanhecer chegou, Ana não era mais apenas uma vendedora de rosas. Era uma mulher pronta para florescer diante do mundo, mesmo que o mundo ainda não estivesse pronto para vê-la desabrochar. O dia chegou. O sol nascia por trás dos prédios da Avenida Atlântica, espalhando um brilho dourado sobre o asfalto molhado da madrugada. O mar batia forte, e o vento trazia consigo o cheiro salgado da expectativa. Ana acordou antes do primeiro canto dos pássaros. Sentou-se na beira da cama, respirou fundo e olhou para Sofia, ainda adormecida. Por um instante pensou em desistir. Não por medo, mas por receio de que a humilhação voltasse a acontecer. Mas logo se lembrou de Hye-jin, de todas as mulheres que carregavam o peso da invisibilidade e de algo que dissera na noite anterior. As flores crescem mesmo quando o mundo pisa nelas. Levantou-se, vestiu um vestido azul simples, prendeu o cabelo com o mesmo lenço que usava todos os dias e passou um batom discreto. Antes de sair, colocou no bolso o bilhete antigo que Hye-jin havia escrito: Não deixe o mundo te calar. Beijou a testa da neta e sussurrou: Hoje a vovó vai falar. Quando chegou à calçada do Han River, o restaurante já estava em movimento. Câmeras, curiosos e funcionários se aglomeravam. A notícia do desafio havia se espalhado pela internet. Alguns riam, outros apostavam contra. Ninguém acreditava que aquela senhora com um balde de rosas poderia vencer o homem mais poderoso e arrogante do bairro. Kim Min-ho chegou em um carro preto, terno impecável, óculos escuros e o mesmo sorriso cínico que usava para disfarçar o medo. Cumprimentou os repórteres e foi até Ana. Vejo que a senhora teve coragem de aparecer, disse ele. Ana o encarou firme. A coragem não está em aparecer. Está em se manter de pé quando tentam te fazer ajoelhar. Um murmúrio percorreu a multidão. Kim forçou um riso e estalou os dedos. Pois bem, dona Ana, a senhora sabe as regras. Me venda uma rosa em coreano perfeito. Se eu entender, o dinheiro é seu. Se não, bem. Se não, eu volto a vender minhas flores. Mas com a cabeça erguida. Um dos executivos coreanos convidados por Kim ajeitou os óculos curioso. Ela fala coreano? E perguntou em seu idioma. Kim respondeu algo que soou como desdém. Ana entendeu cada palavra. E sorriu. Sofia apareceu entre a multidão, segurando discretamente uma rosa vermelha. Ana pegou a flor, respirou fundo e deu um passo à frente. A rua silenciou. Até o vento pareceu parar para ouvi-la. Ela começou com um leve cumprimento, curvando-se levemente como aprendeu com Hye-jin. Boa tarde, Sr. Kim Min-ho. O público prendeu a respiração. O sotaque era impecável, a entonação natural. Kim congelou por um instante surpreso. Ana continuou com voz firme e olhos marejados. Eu lhe ofereço esta rosa. A rosa é a flor que floresce mesmo na dor. Um dos executivos murmurou algo em admiração. Outro assentiu com um leve sorriso. Ana deu um passo à frente, agora falando com emoção. Eu me lembro do vento de Busan. Ele era quente, humilde e verdadeiro. Ao mencionar Busan, Kim arregalou os olhos. A voz de Ana, carregada do dialeto de sua cidade natal, soou como uma lembrança que ele tentava apagar. Era o sotaque que ele...
Havia rejeitado para parecer importante. E agora, vindo da boca de uma mulher simples, aquele som o desmontava por dentro. Ana percebeu a reação e prosseguiu. Você disse que as rosas são para os fracos, mas a rosa é o símbolo da coragem. Cada palavra cortava o ar como uma lâmina fina, mas gentil. Ela estendeu a rosa em direção a ele. Esta flor não pode ser comprada com dinheiro. Só pode ser oferecida com verdade. O silêncio foi absoluto. O som distante das ondas era a única coisa que se ouvia. Kim, sem saber o que fazer, tirou os óculos. Havia lágrimas contidas nos olhos dele. Um dos executivos coreanos se aproximou, emocionado. Perfeita, disse em português. Ela falou com o coração da Coreia. O público explodiu em aplausos. Os celulares começaram a gravar, os flashes disparavam e os aplausos cresciam como uma onda. Sofia correu e abraçou a avó chorando. Vó, a senhora conseguiu! Kim ficou parado, imóvel, tentando entender como aquele momento havia virado contra ele. Tudo o que dissera, cada risada, agora ecoava como vergonha. O desafio que ele criara para humilhar uma mulher se transformara na cena mais poderosa que já presenciara. Com as mãos trêmulas, ele tirou o cheque do bolso, escreveu o valor e o entregou a Ana. A senhora venceu. Ana o olhou nos olhos. Eu não venci o Sr. Kim. Eu venci o silêncio, mais aplausos. Alguns jornalistas se aproximaram, tentando entrevistas, mas Ana recusou. Hoje eu só quero ir para casa. Já falei o suficiente. Enquanto ela se afastava com Sofia, os executivos coreanos se entreolharam, admirados. Um deles, chamado Park, aproximou-se de Kim e disse algo em voz baixa, mas Ana ouviu. Você devia ter aprendido humildade com ela. Isso é o que a Coreia realmente representa. Kim abaixou a cabeça. Ana e Sofia caminharam pela calçada de mãos dadas. O sol refletia nas janelas dos prédios, e o mar parecia aplaudir com suas ondas. A senhora que antes era ignorada, agora era o centro da atenção. Mas não por vaidade, e sim por merecimento. No meio do caminho, Sofia perguntou. Vó, o que a senhora sentiu quando falou em coreano na frente de todo mundo? Ana sorriu. Senti que finalmente me ouviram. Não por piedade, mas por respeito. Voltaram para casa sem pressa. Cada passo era leve, como se as flores que ela vendia agora brotassem sob seus pés. O balde vazio parecia mais cheio do que nunca. De dignidade, de história, de renascimento. Naquela noite, o vídeo da apresentação já circulava nas redes sociais. Milhares de pessoas comentavam, elogiando, se emocionando. Alguns diziam, essa mulher falou mais do que 1000 discursos. Outros, ela é o retrato do Brasil que ninguém vê. Mas Ana, alheia à fama repentina, ficou sentada na janela, olhando o céu do rio. Sofia se aproximou. Tá pensando em quê, vó? Em Hyejin. Acho que ela ouviu. E ali, sob a luz suave da lua, Ana sorriu. Não o sorriso de quem venceu uma aposta, mas o de quem finalmente reconquistou a própria voz. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Em menos de 24 horas, o vídeo de Ana falando coreano diante do dono arrogante do restaurante já havia ultrapassado 1 milhão de visualizações. Era impossível abrir qualquer rede social sem ver o rosto dela. A vendedora de rosas que havia silenciado um homem poderoso com palavras de pureza e firmeza. Alguns a chamavam de a flor da Avenida Atlântica, outros de a Senhora das Rosas e da Coragem. Ana, porém, mal sabia da dimensão do que havia acontecido. Na manhã seguinte, acordou com o celular de Sofia vibrando sem parar. A neta ofegante correu até ela. Vó, a senhora tá na internet. Todo mundo tá falando da senhora. Ana arregalou os olhos confusa. Como assim, menina? Sofia mostrou a tela. O vídeo da apresentação, gravado por um dos espectadores, mostrava cada detalhe. O olhar firme, o sotaque perfeito, a emoção ao oferecer a rosa. Os comentários eram centenas por minuto. Ela é um exemplo de dignidade. Essa mulher merece mais que um prêmio. Essa cena restaurou minha fé na humanidade. Ana não sabia se ria ou chorava. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando a própria imagem na tela. É estranho me ver assim. Como se eu fosse outra pessoa. Sofia abraçou a avó. Não é outra pessoa, avó. É a mesma. Só que o mundo tá vendo agora. Naquele mesmo dia, enquanto Ana voltava à rotina, ou tentava, uma equipe de televisão apareceu em frente ao prédio simples onde ela morava.
Um repórter, com o microfone na mão e sorriso ensaiado, chamou seu nome. Dona Ana, o Brasil quer saber. Como a senhora aprendeu a falar coreano tão bem? Ela, um pouco desconcertada, respondeu com humildade. Eu aprendi com a vida. E com uma amiga que me ensinou o valor das palavras. A entrevista foi transmitida no telejornal da noite. Em minutos, o nome Ana das Rosas subiu aos assuntos mais comentados do país. Convites para programas de TV, rádios e até podcasts começaram a surgir. Sofia vibrava com cada mensagem. Vó, olha isso. Uma editora quer fazer um livro com a sua história. Ana riu, balançando a cabeça. Livro? Eu nem sei direito escrever a minha história. Imagina publicar. Mas agora o mundo quer ler, vó. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Kim Min-ho assistia à mesma reportagem de dentro de seu escritório. O vídeo mostrava sua expressão de espanto. O momento em que ele entregava o cheque. O olhar de derrota. Aquilo havia se tornado um símbolo. O homem que humilhou uma vendedora de rua agora era o exemplo do opressor que perdeu para a dignidade. Ele desligou a TV, aflito. Passou as mãos pelo rosto. Pela primeira vez, o silêncio do restaurante lhe pesava. Nos dias seguintes, o restaurante começou a receber críticas. Muitos clientes cancelaram reservas. Alguns funcionários que antes tinham medo dele começaram a encará-lo nos corredores, com uma mistura de desprezo e piedade. Kim se trancou no escritório, sozinho, revendo o vídeo várias vezes. A cada repetição, algo dentro dele mudava. Não era raiva, era vergonha. A voz de Ana, calma e cheia de verdade, ecoava como um espelho que ele não queria, mas precisava encarar. Enquanto isso, Ana recebia uma visita inesperada. Um homem de terno, sotaque leve e sorriso sincero apareceu na porta. Sou o Sr. Park. Eu estava lá, no dia do desafio. Trabalho como consultor cultural e fiquei profundamente impressionado com o que a senhora fez. Ana, desconfiada, respondeu. Ah, o senhor viu tudo aquilo, então? Vi. E acredito que a senhora tem muito a ensinar. Eu gostaria de oferecer uma proposta. Ele explicou que estava abrindo um projeto de intercâmbio cultural entre o Brasil e a Coreia, e precisava de alguém que entendesse as duas culturas com sensibilidade. Queremos contratar a senhora como consultora, não por piedade, mas porque o seu olhar é autêntico. A senhora une dois mundos. Ana ficou muda por alguns segundos. Depois riu emocionada. O senhor sabe que eu ainda vendo rosas, né? Por enquanto, respondeu Park. Mas talvez esteja na hora de plantar algo maior. Nos dias seguintes, a proposta foi formalizada. Um contrato, um salário digno e a chance de trabalhar com algo que ela amava, a linguagem, a cultura e o diálogo. Sofia chorou quando a avó assinou o documento. Vó, a senhora conseguiu. Nunca mais vai precisar vender na rua. Ana apertou a mão da neta. Talvez eu nunca pare de vender rosas, Sofia. Só mudei o tipo de jardim. Com o primeiro pagamento, Ana alugou um pequeno apartamento mais arejado, numa parte mais alta da favela, com vista para o mar. Era simples, mas cheio de luz. As paredes começaram a ganhar cor, livros e flores. Agora sim parece um lar, disse Sofia. Enquanto o mundo aplaudia, Ana mantinha os pés no chão. Ela continuava humilde, visitando as amigas antigas, ajudando vizinhos e até comprando flores de outros ambulantes para revender em parceria. Tornou-se uma espécie de inspiração local, não apenas por sua vitória, mas pela maneira serena com que lidava com o sucesso. Certa noite, sentada na varanda, ela olhou o mar e pensou em Kim. Não havia raiva, apenas compaixão. Às vezes, quem humilha é quem mais precisa de perdão, murmurou. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado na portaria do prédio. Era uma carta escrita à mão em coreano. A caligrafia era firme, mas trêmula. Dona Ana, as suas palavras me feriram porque eram verdadeiras. Eu vivi para esconder quem sou. A senhora me mostrou o que é coragem. Peço desculpas. E espero que um dia possa retribuir o bem que me fez sem saber. Kim Min-ho. Ana segurou a carta por um longo tempo. Depois, guardou-a dentro do caderno antigo, ao lado das anotações de Hye-jin. Mais uma flor que floresceu da dor, disse baixinho. Naquela noite, o mar parecia mais calmo, o vento mais leve. Sofia adormeceu cedo, e Ana ficou observando a cidade lá embaixo, brilhando em luzes e promessas. Ela pensou em tudo que havia vivido, na humilhação, no desafio, no renascimento, e percebeu que, finalmente, o mundo havia. Mas o mais bonito era saber que, mesmo agora,
Sendo vista por milhões, o que mais a tornava grande era algo que ninguém via. A força silenciosa de uma mulher que aprendeu a florescer na sombra. Os meses passaram como pétalas levadas pelo vento. O vídeo de Ana já não era apenas um fenômeno das redes. Tornara-se um símbolo de superação. Escolas usavam a história em aulas de empatia. Universidades discutiam o caso em palestras sobre desigualdade e até emissoras. Coreanas viajaram ao Brasil para conhecer a mulher que havia emocionado 2 países com um balde de rosas e um coração cheio de coragem, Ana. Agora trabalhando com o Sr. Park, vivia dias de aprendizado e recomeço. A consultoria cultural que ela ajudava a coordenar crescia rápido. Ela se tornara uma referência, um elo entre mundos. Era convidada para eventos, entrevistas, seminários, mas nunca perdeu a essência. Ainda vendia algumas rosas nas tardes de domingo, não por necessidade, mas por prazer. As flores me lembram de onde vim, e de que o perfume da humildade é o único que não se apaga, dizia sempre. Com o dinheiro economizado, decidiu realizar o maior sonho da vida, abrir uma pequena escola comunitária. O local escolhido? O antigo prédio ao lado do restaurante Han River, agora fechado. O destino, irônico e poético, havia preparado algo maior. Kim Min-ho, transformado e silencioso, procurou Ana pessoalmente. Quero doar o espaço, disse ele de cabeça baixa. Não como desculpa, mas como recomeço. Ana o observou por um momento, em silêncio. O homem diante dela já não era o mesmo. O terno impecável dera lugar a roupas simples. A arrogância fora substituída por uma humildade serena. E por que agora, Sr. Kim? Perguntou. Porque eu também precisei aprender uma nova língua, a do respeito. Ana aceitou a doação, mas com uma condição. Quero que o senhor faça parte disso. Não como chefe, mas como voluntário. Kim sorriu pela primeira vez em muito tempo. Vai ser uma honra. Nas semanas seguintes, o antigo restaurante foi transformado. Onde antes havia mesas caras e garçons apressados, agora surgiam carteiras de madeira e quadros coloridos. As panelas foram trocadas por livros, e o cheiro de comida cara deu lugar ao som alegre de crianças aprendendo novas palavras. A escola recebeu o nome de Florescer, Centro de Idiomas Comunitário Riedin, em homenagem à amiga que havia ensinado Ana a sonhar em 2 línguas. O dia da inauguração foi uma celebração. O bairro inteiro compareceu. Jornalistas, vizinhos, ambulantes e curiosos se reuniram para ver o renascimento daquele espaço. Ana, vestida com um hanbok simples que havia ganhado do Sr. Park, subiu ao pequeno palco improvisado. Quando eu era invisível, ninguém ouvia minha voz. Hoje eu escuto vozes novas todos os dias, e cada uma delas é uma semente. Esta escola não é minha, é de quem já foi silenciado e quer florescer. Aplausos tomaram conta da rua. Sofia, agora com 15 anos e ajudando nas aulas de português para estrangeiros, correu para abraçar a avó. Vó, olha isso. A escola tá cheia. Ana sorriu. É o jardim que a gente plantou com fé. E para surpresa de todos, Kim subiu ao palco. Com um coreano sereno e humilde, disse: Eu achava que força era mandar. Hoje sei que força é servir. E esta mulher me ensinou isso. A multidão aplaudiu. Ana o cumprimentou com um leve toque nas mãos. Era o fim da rivalidade e o começo de uma parceria improvável. Com o passar dos meses, o projeto Florescer se expandiu. Outras escolas começaram a surgir em comunidades vizinhas. Ex-ambulantes tornaram-se professores, jovens aprenderam novos idiomas e até parcerias com instituições coreanas foram firmadas. A história de Ana inspirava não só o Rio, mas o mundo. Num sábado de manhã, enquanto organizava flores na entrada da escola, Ana foi interrompida por uma equipe de gravação. Dona Ana, queremos filmar um documentário sobre sua jornada. Vai se chamar A Rosa e o Mar. Ela riu, ajeitando o lenço no cabelo. Documentário? Mas minha vida é só uma coleção de tropeços com perfume de sorte. Justamente por isso, respondeu o diretor. Durante as gravações, Sofia fez questão de incluir uma parte divertida, os erros de gravação. Ana rindo porque trocava palavras em coreano, as crianças corrigindo a pronúncia dela, e até Kim tentando ensinar caligrafia e manchando toda a mesa de tinta. O vídeo final era emocionante e engraçado. Um retrato fiel da nova fase da vida deles. Leve, real e cheia de humanidade. O lançamento do documentário foi transmitido online, e no final, uma cena roubou o coração do público. Ana, sentada em sua varanda, olhando o mar do rio ao entardecer, dizia:
Às vezes a vida te coloca no chão para te ensinar a plantar. Eu plantei com lágrimas, mas colhi com esperança. E se uma senhora com um balde de flores pode mudar o próprio destino, imagine o que você pode fazer com o seu. A tela escurecia, e então aparecia uma mensagem simples, mais poderosa. Florescer é resistir. O vídeo viralizou novamente, e o canal criado para divulgar a escola passou a crescer. Sofia, agora responsável pelas redes, ria ao ver os comentários. Essa mulher é uma inspiração viva. Chorei e ri ao mesmo tempo. Quero estudar na escola dela. Dona Ana, adota a gente! Em um dos vídeos seguintes, Ana apareceu de novo, desta vez descontraída, com o balde de rosas ao lado e um sorriso cúmplice. Se você chegou até aqui, é porque acredita que sempre dá para recomeçar. Aqui no nosso canal, a gente conta histórias de flores que nascem no asfalto, de gente que caiu e levantou. Então fica com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a espalhar essas sementes de esperança. Porque no fim, todo mundo tem uma rosa dentro de si. Só precisa de um pouco de sol para florescer. Ela piscou para a câmera. Sofia riu ao fundo. E o vídeo terminou com um som suave de crianças rindo e praticando palavras em coreano e português ao mesmo tempo. O mar lá fora seguia batendo nas pedras, como um aplauso infinito. E Ana, a mulher invisível que um dia foi humilhada na calçada, agora era o símbolo de um novo tempo, onde flores e palavras se encontravam para provar que a beleza pode nascer até das dores mais profundas. E assim, entre risos, lições e flores, Ana seguiu, ensinando o mundo que o impossível, às vezes, só precisa de um dito com o coração.